Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Como é bom estarmos aqui. Como é bom ouvir esses meninos cantando, louvando a Deus com a alma, se entregando totalmente ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando, que Deus possa continuar ungindo os lábios de vocês para adorá-lo com entrega total. Amém? É muito bom, irmãos, quando você se dedica à obra do Senhor, quando você se entrega totalmente a Ele. Deus se agrada do nosso ajuntamento. Deus se agrada da nossa adoração. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Palavra do Senhor. Vamos estar lendo em nome de Jesus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, fica purificado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor? Feche os teus olhos. Apresente esse momento da palavra ao Senhor e peça que Ele fale conosco. Amém? Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Mais uma vez nós estamos na Tua presença e é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos encontramos aqui, meu Pai, nesta noite. Eu te agradeço pelos louvores que já temos cantado. Agradeço a Ti, meu Deus, pelo privilégio de tributar ao Senhor a honra e a glória. E neste momento, Pai, eu peço a Tua bênção através da Tua palavra que será pregada. Senhor, me usa nas Tuas mãos como o Teu instrumento. Fale aos corações nesta noite, meu Deus. Que a Tua palavra possa trazer edificação, que a Tua palavra possa nos constranger de tal maneira que possamos nos voltar totalmente para Ti. Deus de amor, Deus de misericórdia, aceite-nos diante da Tua presença. Receba, meu Deus, esse momento como um cheiro suave, como um sacrifício vivo que é oferecido totalmente a Ti. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor. Dizer a todos da minha alegria de estar aqui nesta noite e poder compartilhar com vocês da palavra de Deus com o tema Razões por que devemos ter esperança. Razões por que devemos ter esperança. Só o fato de nós estarmos aqui nesta noite, irmãos, reunidos, com vida, respirando, já é um motivo muito grande de termos a nossa esperança, a nossa confiança depositada no Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá razões para termos esperança. O profeta Jeremias, em um momento muito difícil da sua vida, momento de aflição, de lamento, momento de dificuldade, ele
ele escreve em suas Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na tradução, linguagem de hoje, esse texto está escrito assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a bondade do Senhor não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Quando nós falamos de memória, logo nos reporta a nossa capacidade que temos de adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis, seja internamente no nosso cérebro, na nossa memória biológica, seja externamente em nossa memória artificial. Na nossa memória, nós armazenamos todas as informações e fatos obtidos através de experiências que são ouvidas e vividas. Segundo a neurociência, na nossa memória, ela se distingue de duas partes: a memória declarativa e a memória não declarativa. A memória declarativa, de modo bem específico, é aquilo que nós armazenamos, é o saber que algo aconteceu conosco. E a memória não declarativa é como isso se deu conosco. Razões para termos esperança. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe o que dava esperança para Jeremias, nos dias em que ele estava vivendo? Saber que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Saber que Deus é bondoso e a bondade do Senhor, ela é incomparável. Deus, ele é bondoso em todo o tempo. Além de bondoso, o nosso Deus também é fiel. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é incomparável. Mesmo que nós viremos as costas para o Senhor, ainda assim Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus, ela não pode ser medida. A fidelidade de Deus é infinita. E é um motivo para darmos louvor e adoração a Ele. Fidelidade, misericórdia e bondade de Deus. Jeremias vai dizer que a sua porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele, porque bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 24 e 26. Deus é bom por sua própria essência. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um homem que vem ao encontro de Jesus. Lucas narra que ele estava com o seu corpo todo coberto por uma lepra. Lepra
era uma doença incurável. O problema daquele homem, humanamente falando, irmãos, era indissolúvel. O corpo dele estava apodrecendo. Ele tinha muitas razões para poder continuar lá no leprosário. Ele poderia ter alimentado muitas coisas na sua mente. Ele poderia ter se martirizado. Poderia ter alimentado na sua mente sentimento de rejeição, sentimento de raiva, ódio, até porque ele não podia conviver no meio da sociedade. Um leproso diagnosticado com lepra, a primeira coisa que lhe acontecia era ser tirado do meio da sua família e colocado fora do arraial dos santos. Ele não podia congregar, ele não podia participar das reuniões nas sinagogas. Então este homem, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa cheia de ressentimento na sua alma. Mas, ao invés de fazer isso, ele toma uma atitude. Ele sai do lugar aonde ele estava e ele vem ao encontro de Jesus e se prostra com o seu rosto em terra e suplica ao Senhor, dizendo: Senhor, ele implora, ele roga pela misericórdia de Jesus, e ele tem consciência, ele tem esperança, ele sabe que Jesus Cristo pode mudar a sua realidade de vida. Ele sabe que Jesus Cristo é a razão da sua esperança. Ele não quer ficar fora do arraial esperando a morte, esperando o seu corpo se decompor. Não. Ele se levanta do seu lugar e vai ao encontro de Jesus. E estando na presença de Jesus, ele não faz nenhuma reivindicação, ele não faz nenhuma declaração, nenhuma exigência, ao contrário. Humildemente, este homem se prostra na presença do Senhor, coloca o seu rosto em terra, adora a Jesus, o reconhece como Senhor, o reconhece como soberano e diz estas palavras: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me tornar limpo. Ele reconhece, irmãos, a soberania de Jesus. Ele está doente. Ele sabe que a sua situação é irremediável. Ele sabe que a sua doença vai de mal a pior. Mas ele se prostra diante da presença do Senhor. Ele se humilha diante de Jesus. Ele roga, mesmo sabendo que Jesus tem e detém todo o poder. Ele se submeteu à vontade soberana de Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Uma decisão. E essa decisão ele toma porque ele sabe que Jesus é cheio de compaixão. Ele sabe que Jesus é cheio de misericórdia. Ele sabe que Jesus é o médico dos médicos. Aquilo que a medicina não podia fazer por ele, Jesus podia. Ele tinha consciência disso, irmãos. E em vez de ficar
morrendo fora do arraial dos santos. Em vez de ficar se remoendo, em vez de ficar se lamentando, ele se levanta do seu lugar e vai ao encontro daquele que pode lhe dar a cura. Jesus, o médico, estava ali na cidade, muito próximo dele. O texto sagrado nos diz que Jesus, ele se compadeceu deste homem. E é exatamente assim que Jesus age para conosco, irmãos. As misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor é a razão de nós continuarmos acreditando no impossível. Jesus pode todas as coisas. Aquele leproso que não podia ser tocado por ninguém, aquele leproso que há um bom tempo estava longe do convívio da sua família, aquele homem que há muito tempo não recebia um abraço, não recebia um aperto de mão, aquele homem que foi posto em isolamento social. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo, dá para a gente tentar mensurar de maneira mínima o que este leproso sentia. Ninguém podia se aproximar dele. E se acontecesse de uma pessoa ir ao seu encontro, ele deveria gritar de longe e dizer: eu sou imundo, ou imundo sou. Esse homem, que ninguém podia tocá-lo, se prostra na presença de Jesus e clama pela misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus, cheio de íntima compaixão, não apenas diz: ser curado. Jesus vai além disso. Jesus estende as suas mãos e toca naquele homem que era intocável. Jesus toca naquele homem cheio de lepra e diz: eu quero sim, é da minha vontade te curar, fique limpo. O texto nos diz que no mesmo instante em que Jesus disse essas palavras, eu quero, e estendendo as mãos o tocou, dizendo: fique limpo, a lepra desapareceu imediatamente. A lepra daquele homem desapareceu completamente, eficazmente. Aquele que antes estava condenado à morte, aquele que antes era um caso irreversível, agora está diante da presença de Jesus Cristo curado. E o que mais me chama a atenção no texto, irmãos, é que a cura que Jesus efetuou na vida deste homem não foi apenas a cura física. Jesus também curou-o emocionalmente falando. Por este motivo que Jesus estendeu as suas mãos e o tocou, para mostrar a ele o quanto ele era amado pelo Senhor. Jesus não apenas curou o seu corpo deformado, Jesus não apenas curou a sua pele necrosada, Jesus o curou também emocionalmente, e tudo isso aconteceu porque ele levantou do lugar aonde ele estava e foi ao encontro de Jesus. Ele se apegou à esperança no Deus misericordioso. Ele se apegou à esperança no Deus bondoso.
ele se apegou à esperança no Deus fiel. O texto nos diz que ele teve a sua cura imediata mediante a palavra de Jesus, mediante o toque de Jesus na sua vida. A partir do momento que ele recebe a cura, a primeira coisa que Jesus diz a ele é que ele se apresente na presença do sacerdote e ofereça sacrifício pela sua purificação. Ou seja, Jesus, ele queria que aquele homem desse testemunho de que de fato ele havia sido completamente curado e estava com todas as condições de voltar ao convívio da sociedade. Quando Jesus falou estas palavras, vá e apresente-se ao sumo sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que isso sirva de testemunho. Jesus queria que todas as pessoas soubessem que aquele homem havia recebido um milagre, que aquele homem havia recebido a cura da parte de Deus. Ele poderia novamente ser reinserido no meio da sociedade. Ele poderia novamente voltar ao convívio da sua família. Ele poderia novamente voltar a participar das reuniões nas sinagogas. Nada o impediria de participar de todas as festividades dentro de Jerusalém. É exatamente isso, irmãos, que Jesus Cristo ele faz conosco. Quando Jesus opera na nossa vida, ele opera para que isso sirva de testemunho. Ele opera para que nós venhamos testemunhar aqueles que estão à nossa volta, que o Senhor Jesus Cristo efetua milagres, que o Senhor Jesus Cristo não é Deus apenas de experiências subjetivas, que Ele é Deus de milagre, que Ele é Deus que cura de quaisquer enfermidade, não importa qual seja ela, não importa se a enfermidade seja incurável, não importa se esta enfermidade já esteja em estado terminal. Jesus, Ele pode todas as coisas. O que Jesus diz àquele homem, com essas palavras, mostre-se ao sacerdote e oferece purificação conforme determinou Moisés, é que ninguém pode suspeitar da veracidade da tua cura. Você pode ser novamente reinserido dentro do convívio familiar. Você pode ser reinserido novamente dentro do convívio social. Você pode ser reinserido novamente dentro do contexto religioso. Porque ele não podia participar de nenhuma destas três bênçãos: família, sociedade, igreja. O milagre que Jesus operou na vida daquele homem aconteceu porque ele depositou a sua esperança em Deus. Ele puxou pela sua memória e percebeu que ele tinha muitos motivos para se colocar diante da presença de Jesus. Ele não se apegou aos momentos ruins que ele passou ali, naquele ambiente de solidão, naquele ambiente de tristeza, naquele ambiente de isolamento.
Ele não alimentou na sua memória pensamentos pessimistas. Ele não encheu a sua memória de coisas negativas. Ao contrário, apesar de ter sofrido muito na vida, apesar de ter enfrentado muitas dificuldades, ele não se apega a isso. Ele não traz isso à sua memória, ao contrário, ele traz à sua memória que, apesar de estar com o seu corpo apodrecendo, apesar de estar com o seu corpo cheio de lepra, ainda havia esperança para ele. Jesus podia mudar a sua vida. Jesus podia trazer uma nova realidade para ele. Jesus podia trazer impacto para a sua vida. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, irmãos. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. A cura que Jesus efetuou na vida daquele homem produziu um impacto tão grande, um impacto tão maravilhoso que multidões afluíam para ouvir Jesus e para serem curadas por ele. Multidões. E o que me chama a atenção aqui, nesse impacto que a cura desse leproso trouxe, não apenas para ele, mas para todos os que ouviram o testemunho dele. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus Cristo, após efetuar a cura deste homem, ele pediu para que ele não contasse nada a ninguém. Se você acompanhar comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 43, nos diz assim: e advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não diga nada a ninguém. Não é para dizer a ninguém aquilo que te aconteceu. Vai ao sacerdote, mostra-te a ele e oferece a oferta pela tua purificação. Não precisa dizer nada disso para ninguém. Só que ele faz exatamente o contrário. Sabe o que ele faz, irmãos? Após sair dali, ele começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. De modo que Jesus Cristo já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Jesus pediu para que aquele homem não dissesse nada, e em vez de ficar quieto, ele falou abertamente, ele testemunhou daquilo que Jesus Cristo havia feito na sua vida. E isso me incomoda, irmãos, porque para ele Jesus pediu para que não contasse. Mas para nós, Jesus fala abertamente: diga para as pessoas aquilo que eu fiz por você. Diga para as pessoas o milagre que eu operei na tua vida. A atitude deste homem acaba mexendo muito conosco, porque quando Jesus pede para ele se calar, ele fala. Quando Jesus pede para nós falar, na maioria das vezes nós nos calamos. A atitude dele, de certa forma, acaba denunciando a nossa omissão em falar das grandezas de Deus, em falar daquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida, e não são poucas coisas que Ele tem feito. Razões para termos esperança.
que passa na tua mente nesse momento? O que mais tem ficado armazenado na sua memória? No que você mais tem pensado nos últimos dias? Nós estamos diante de uma situação em que todos os dias nós somos bombardeados com notícias ruins. Notícias ruins chegam a cada um de nós o tempo todo. E se nós não tomarmos cuidado com essas notícias ruins, nós corremos o risco de armazenar tudo isso na nossa mente. Armazenar tudo isso na nossa memória, ao ponto de nos esquecermos daquilo que é principal, daquilo que é importante. E o que de fato é importante para nós, irmãos, é jamais se esquecer que a cada manhã, todas as manhãs, quando você levanta, todas as manhãs, quando você respira, tudo isso acontece porque Deus renovou as suas misericórdias. Todas as manhãs, quando você levanta, quando você toma o seu café, quando você se prepara para ir para o trabalho, quando você vai ao trabalho e volta para casa protegido e guardado, tudo isso acontece porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Deus é bom, irmãos. Deus é fiel. E é diante da fidelidade de Deus, é diante da bondade de Deus, é diante da misericórdia do Senhor que nós somos convidados a sair do lugar aonde nós estamos e nos prostrarmos na presença de Jesus e adorar a Jesus com o nosso rosto em terra. De reconhecer a soberania de Jesus, de reconhecer a autoridade de Jesus e dizer a Ele: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias na minha vida e no meio da minha família. Trazer à tua mente, meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que pode te encher de esperança, aquilo que pode te encher de alegria, aquilo que pode te fazer se movimentar para testemunhar das grandezas de Jesus. Foi exatamente isso que este leproso fez. Ele saiu do seu lugar, ele saiu da sua condição, se colocou ajoelhado aos pés de Jesus e clamou pela compaixão dele. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me purificar. Essa atitude dele resultou na sua cura. Essa atitude dele resultou no seu testemunho. Essa atitude dele resultou no impacto daquela cura que Jesus fez, não apenas impactando a vida do leproso, mas impactando a vida de milhares e milhares de pessoas. A atitude dele fez com que multidões afluíssem a Jesus para ouvi-lo e ser curadas por ele. Jesus já não podia mais
entrar dentro das cidades, tinha que ficar nos lugares desertos, porque um homem se colocou na presença do Senhor e testemunhou com alegria daquilo que Jesus Cristo havia feito na sua vida. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas Jesus Cristo já fez na sua vida? Quantos milagres Jesus Cristo já operou na sua vida? Quantas bênçãos Ele já operou na sua vida? Traga à tua memória agora tudo aquilo que Jesus Cristo fez de bom por você. Traga à tua memória aquilo que pode te fazer ter esperança. Lembre-se de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Alimente os teus pensamentos daquilo que Deus está fazendo. Delete da tua mente tudo aquilo que não te traz alegria. Delete da tua mente tudo aquilo que não te traz regozijo. Olhe agora para Jesus. Olhe para aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Aquele que pode mudar a tua realidade. Aquele que de fato mudou a nossa realidade, irmãos. Jesus mudou a nossa realidade. Se coloque na presença de Jesus nesse momento. Se coloque na presença dEle, porque Ele está aqui, no nosso meio. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Mova-se nesse momento do seu lugar e diga para o Senhor aquilo que você precisa. Talvez para muitos é uma situação indissolúvel. Talvez para muitos é uma situação irremediável. Olha, já não tem mais remédio, já não tem mais solução, já não tem mais jeito para esse problema, já não tem mais jeito para essa dificuldade. Em vez de você ficar alimentando a tua mente com esses pensamentos pessimistas, faça totalmente ao contrário. Saia do seu lugar e se coloque na presença de Jesus e diga a Ele: Senhor, Tu podes tudo. Tu podes me purificar, Tu podes me limpar, Tu podes trazer alegria para a minha vida, Tu podes renovar as minhas forças, Tu podes renovar a minha esperança, Tu podes me fazer voltar a sorrir, Tu podes me fazer voltar a ter prazer pela vida, Tu podes me fazer voltar a viver de maneira agradável na Tua presença. Tu podes todas as coisas, Senhor. Tu és soberano. Tu podes fazer o impossível. Tu podes mudar o coração endurecido. Tu podes restaurar aquilo que está praticamente falido, aquilo que está praticamente quebrado. Tu podes, porque Tu tens todo o poder, Tu tens toda a autoridade, mas faça isso se colocando diante da presença dEle, reconhecendo quem Ele é. E Ele é Senhor da sua vida. Jesus, Ele é nosso Senhor, irmãos. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E aqueles que depositam a sua confiança em Jesus, estes têm esperança. Estes têm esperança. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. E nós vamos orar. Deus operou um milagre através do seu Filho Jesus Cristo na vida de um leproso. Jesus tocou aquele que
para a lei, era considerado como impuro. Jesus teve compaixão de alguém que estava à margem da sociedade. E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite e Ele pode trazer para mim e para você tanto a cura física como também a cura espiritual. Ele sabe o que se passa na sua mente. Ele sabe o que se passa no teu coração. Uma coisa eu te digo, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso e Ele está te vendo agora, Ele sabe, Ele conhece. Misericordioso significa dizer que Jesus, Ele sente as nossas dores, Ele sente as nossas lutas, Ele sente as nossas misérias. Ele sabe. Então se coloque agora diante dos pés de Jesus e implore a Ele: Senhor, toca na minha vida. Senhor, faça algo na minha vida nesta noite. Senhor, purifica os meus lábios. Senhor, purifica o meu olhar. Senhor, purifica o meu coração. Senhor, repreenda esta enfermidade que tem me assolado. Senhor, renova os meus pensamentos, renova a minha mentalidade. Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Faça isso, meu irmão, confiando no poder dEle. Porque Jesus, Ele quer te usar para dar testemunho do quanto Ele é grandioso, do quanto Ele é poderoso. Jesus, Ele quer usar os teus lábios para poder impactar esta sociedade. Jesus, Ele quer usar eu e você para que as pessoas o conheçam como Senhor e Salvador. O seu testemunho a respeito daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida, a respeito daquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua vida, é muito importante para poder impactar a vida da nossa sociedade. Amém? Fale com Deus, abra o teu coração para Ele nesse momento, fale com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus poderoso, nós estamos na Tua presença. Senhor, reconhecendo, meu Deus, que Tu és Deus de misericórdia, e que as Tuas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor é grande em bondade. O Senhor é fiel em todo tempo. Até mesmo nos momentos em que nós viramos as costas para o Senhor. Até mesmo nos momentos em que nós lamentamos diante da Tua presença, isso não muda a Tua fidelidade, isso não invalida a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua misericórdia. O Senhor continua sendo misericordioso, o Senhor continua sendo bondoso, o Senhor continua sendo fiel para conosco. E esta é a razão, meu Deus, porque nós devemos ter esperança em Ti. Pai, que nesse momento na nossa mente possa passar, meu Deus, apenas os momentos bons que nós vivemos na presença do Senhor. Que possamos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez de bom para conosco, da forma como o Senhor Jesus agiu na nossa vida, desde a nossa concepção até o momento em que nós estamos. Os livramentos que o Senhor nos deu, o socorro que o Senhor nos ofereceu durante todo esse percurso. Pai Santo, Deus de amor, nós temos motivos para nos alegrar na Tua presença. Nós temos motivos para testemunhar daquilo que o Senhor Deus tem feito, e não são poucas coisas que o Senhor Deus tem feito para conosco.
O Senhor tem colocado as tuas mãos todas as manhãs sobre a nossa vida. O Senhor tem agido com bondade, com misericórdia, todos os dias para conosco. O Senhor tem olhado para cada um de nós. Pai Santo, Deus de amor. Oh meu Deus, que na nossa mente nesse instante, Pai, nós venhamos trazer na memória tudo aquilo que o Senhor é para nós, tudo aquilo que o Senhor Deus representa para nós. Pai, se porventura alguém entrou aqui, meu Deus, nesta noite, decepcionado com alguma coisa, meu Deus, alguém que nos assiste nesse momento, Pai, oh meu Deus, se tem alguém que não consegue sentir paz, que não consegue sentir alegria, porque tem muitas coisas na mente que estão tirando a paz, que estão roubando a alegria, Pai, eu peço nesse momento que o Senhor visite esta pessoa. Eu peço que nesse momento o Senhor renove, meu Deus, a lembrança desta pessoa, para que Ele possa trazer em sua memória tudo aquilo que o Senhor Deus já fez na sua vida. Pai de amor, Deus de misericórdia, assim como o Senhor restaurou a vida daquele homem que estava praticamente desenganado dos médicos, assim como o Senhor purificou a vida daquele leproso, que se encontrava numa situação irremediável, assim como o Senhor olhou para ele com compaixão, Pai, neste momento, olha com compaixão para os teus filhos, meu Deus, e manifesta a tua glória no nosso meio, na nossa vida. Traga cura física, traga cura emocional, traga cura para a alma, Senhor. O Senhor pode tudo, o Senhor tem todo o poder. Pai, nós nos levantamos nesse momento do nosso lugar e nos prostramos espiritualmente diante da tua presença. E reconhecemos que o Senhor é o médico dos médicos. Reconhecemos que o Senhor é o Deus que resolve problemas indissolúveis, humanamente falando. Reconhecemos que o Senhor pode mudar a história de vida de quem quer que seja. O Senhor mudou a história de vida deste homem que estava às margens da sociedade e fez com que ele testemunhasse com ousadia do prodígio que ele recebeu das mãos de Jesus, ao ponto que o testemunho dele impactou toda a vizinhança da onde ele morava. Pai Santo, Deus de amor, toca nas nossas vidas, meu Deus, nesta noite. Traga cura, traga libertação, traga refrigério, meu Deus. Traga paz para a alma angustiada. Senhor, renova os pensamentos, renova, meu Deus, as forças, restaura a alegria da salvação. Toca, meu Deus, com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos a ti, Pai Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a minha vida e a sua vida, meu irmão. Saia daqui com esta certeza. Você tem muitas razões para ter esperança. Deus continua derramando misericórdia sobre a sua vida. Deus continua sendo bondoso para contigo. Deus continua sendo fiel e Ele não muda na sua fidelidade. Saia daqui certo disso. Tenha uma semana
cheia de alegria, tenha uma semana cheia de paz, cheia de regozijo. Pense naquilo que Deus já fez de bom por você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu te convido nesse instante a curvar a tua cabeça e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.